O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, presidente do Diretório Municipal do PDT. Dr. Roberto, neste mês, a partir do dia 15, os partidos já devem fazer as suas convenções municipais para a homologação das candidaturas à Câmara Municipal e ao Executivo Municipal. Pergunto ao senhor se o PDT já tem calendário e já tem chapa própria para registrar. Temos já estamos com a chapa completa de candidatos a vereador e vereadora, Edson. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui mais uma vez. E sim, o PDT já organizou sua chapa proporcional, a gente inclusive conseguiu ter o número de candidatos pré-inscritos maior do que a exigência do partido, teremos mais candidatas mulheres do que a orientação da lei, e o que falta agora é a gente definir agora o local e a data da convenção. Como a gente está esperando contar com a participação de alguns convidados nacionais, o próprio presidente Lupe, o ministro Lupe, o presidente Lupe, né, e de outros convidados também, nós estamos só agora fechando essa data e o local, mas imagino que até o final dessa mesma semana a gente já possa ter a definição do local e do horário. O partido já tem também a definição de alianças quanto ao pleito executivo? Esse prazo, né, Edson, só acaba dia 5 de agosto e sempre há esperança, a expectativa da gente poder agregar novos aliados. Há muitas conversas em andamento, mas a gente já tem nesse momento 9 partidos que já estão fechados na base de apoio à reeleição do prefeito Sarto. Mas além desses, a gente tem mantido algumas outras conversas e nesse campo, né, quanto menos a gente falar, melhor. Mas a gente tem expectativa... Para não prejudicar a investigação. Para não prejudicar que os outros entrem para atrapalhar. Mas a gente tem expectativa de agregar mais outros partidos. Mas isso depende ainda de conversas que estão pendentes e que ainda não estão definidas. E o prazo para isso, inclusive, é dia 5, porque a gente só fecha a ata, mesmo que a gente faça uma convenção antes, dia 3 ou dia 4, a gente só precisa fechar essa ata e apresentar ao Tribunal Eleitoral no dia 5 de agosto. Então temos, de fato, até esse prazo para poder continuar conduzindo possíveis conversas de outros aliados. Mas essas conversas ainda dão resultado, porque se conversa durante 2 anos, aí na última hora ainda há a possibilidade de se fazer alianças? A história da política nos recomenda que sim, tanto para não perder aliados, como também para agregar novos aliados, né? Tem partidos, por exemplo, que têm compromissos que até agora não foram cumpridos com outros pré-candidatos. Há expectativas também, né, de alguns partidos que podem não ser também atendidas. Então, é o conjunto desses sentimentos que nos levam a manter a esperança de eventualmente ainda agregar outras forças partidárias à pré-candidatura do prefeito Sarto. Doutor Roberto, ainda são insistentes as indagações sobre o Sarto é mesmo candidato? Paira alguma dúvida no PDT com relação a isso? Não, existem 2 tipos de fogo, né, Edson? Tem um fogo amigo e tem um fogo do adversário. Esse é fogo do adversário mesmo, não é nem fogo amigo. Porque, claramente, um prefeito sentado na cadeira, com uma obra grandiosa em andamento, com muitas realizações para serem entregues, crescendo com a avaliação da sua gestão, crescendo dia a dia, né? E essa tentativa de criar qualquer tipo de dúvida dentro do PDT, né, de uma eventual não candidatura do Sarto, parte exatamente de quem quer fragilizá-lo. Essa decisão é uma decisão tomada já confirmada pelo Diretório Nacional, avalizada pelo Diretório Estadual e unânime no Diretório Municipal. Então não há dentro do PDT qualquer espaço para que, né, esse assunto possa prosperar. Claramente, quando a gente identifica de onde parte esse boato, a gente no final encontra sempre a origem de uma força política adversária que claramente tem a tentativa de fragilizar a pré-candidatura do prefeito Sarto. Doutor Roberto, o PDT nacional ainda tem como prioridade a candidatura à reeleição do prefeito de Fortaleza? Sim, Edson, a gente tem hoje... Eu pergunto isso por conta da relação do ministro com o presidente Lula, né? Sim. Do ministro Lupe com
com o presidente Lula. E o Lupe teve aqui recentemente, teve semana retrasada aqui, tivemos um encontro público e alguns encontros pessoais e tudo isso foi reafirmado. Hoje, a cidade de Fortaleza é a quarta maior capital do Brasil, maior PIB do Nordeste. E é hoje a maior cidade administrada pelo PDT. Bom dizer também que o PDT do Ceará é uma das forças políticas mais importantes do PDT nacional. Pelo conjunto dessas circunstâncias, né, é que a reeleição do prefeito Sarto é um projeto nacional do PDT, inclusive já conversado, discutido, debatido em reuniões da Executivo e do Diretório Nacional. Isso foi repetido muitas vezes por vários membros distintos do Diretório Nacional. A gente deve ter, Edson, já definidas duas pré-candidaturas a esse momento, né, não é candidatura ainda, em capitais, seriam Fortaleza e Aracaju. Algumas candidaturas a vice-prefeito de grandes cidades, uma delas, a reeleição já definida, é a vice-prefeita Ana Paula de Salvador, que vai para a reeleição junto com o prefeito Bruno Reis, que é do União Brasil, mas também temos outras capitais com definição de pré-candidaturas, inclusive o Rio de Janeiro. O PDT lançou agora há pouco, algumas semanas atrás, a pré-candidatura da deputada Marta Rocha como possível candidata a vice do prefeito Eduardo Paes. Então, temos também um conjunto aí diverso de pré-candidaturas ainda a serem definidas e de pré-candidaturas a vice já definidas também, mas a maior cidade em que o PDT irá disputar eleição esse ano, como cabeça de chapa, será Fortaleza. Por essa razão, inclusive, é que é uma prioridade nacional do partido. Doutor Roberto, o PDT bingou aqui no Ceará na eleição de 2022. A eleição foi estadual, né? Há registros oficiais de perda de deputados estaduais e federais. E a perda de prefeitos foi grande também. Como está essa articulação que o senhor tem viajado com o deputado federal André Figueiredo, né, que é o presidente estadual, tem viajado pelo interior, como é que está essa reorganização do partido no estado? Edson, essa coisa de ter sido um partido do governo, né, primeiro o partido foi governo, né, por muitos anos, tinha um próprio governador, depois virou a força de apoio mais importante do governador, que era do PT, durante os últimos 8 anos, com presenças importantíssimas da política nacional dentro do PDT, como Ciro Gomes, né, que continua no partido e é a liderança popular mais expressiva do PDT, uma das mais importantes da política nacional, como também o ex-governador Cid. Então, a presença de ambos no partido. E sendo à época um partido da base de apoio ao governo, acabou dando ao PDT, de fato, um tamanho majoritário por muitos anos na política cearense. Após a última eleição, já durante a eleição, né, a gente tinha 2 PDTs, o PDT real e o PDT de faz de conta, o pessoal que estava ali já fazendo o trabalho, o serviço do PT e do ex-governador Camilo, que estava ali para atrapalhar mesmo o projeto do PDT nacional e PDT estadual. Quando acabou a eleição, a gente viveu, como o Ceará acompanhou, meses de tensão que culminaram com, já objetivamente, a saída de vários prefeitos, né, mas também com a saída, com a sinalização, o pedido à justiça de saída de, acho que, 9 deputados estaduais. Mas eu estava dizendo, sabe, Edson, que outro dia, agora mesmo nessa viagem com o André, conversando com o prefeito Sarto, com os deputados estaduais, olha a relevância que o partido continua tendo hoje. Se nós deixamos de ser um partido acessório ao governo, porque a força majoritária hoje é o PT, né, isso deve se expressar nessas eleições aqui internamente no interior do estado do Ceará, pelo menos em pré-candidaturas, isso já é marcante, né, por ser a força do governo. Até quem não tem nada de petista, quem não tem nada de esquerdista, quem não tem nada de progressista, quem mesmo é adesista e governista, está indo para o PT. Então, a triagem é 0, né? É fazer número, é fazer prefeito. O que é mais ou menos, infelizmente, um pouco da história, né, do governismo aqui no nosso país. E por essa razão, por essa força de atração do poder, né, das emendas, dos prestígios, né, das perseguições que estão marchando aqui em curso com a força grande aqui no Ceará,
As pessoas, por medo ou por algum interesse, vão se aproximando do PT. E é natural, como aconteceu com todos os outros partidos aqui no estado do Ceará, que o PT tenha um crescimento. O PDT, por essa razão, passa a ter uma outra relevância na minha cabeça. Uma relevância de natureza popular. O partido hoje é uma das poucas forças autônomas, de opinião independente, com lideranças capazes e com coragem de fazer uma crítica responsável ao que está acontecendo no estado do Ceará e ganhando um outro tipo de adepto, que é um novo filiado, que é alguém que deseja ingressar na política, alguém que não está satisfeito com o estado das coisas, e tem identidade de pensamento com o partido. Olha o que aconteceu, agora saiu, eu sei que isso é um indicador, mas agora dos 9 deputados estaduais mais influentes, 3 dos 8, 3 dos 8 deputados mais influentes são do nosso PDT, de 4, inclusive o Lucenildo, quando a essa época da pesquisa, não estava no PDT ainda. A gente tem hoje um pré-candidato a prefeito com chances reais, concretas, aferidas, de uma candidatura forte à reeleição. Devemos ter entre 25 e 30 pré-candidatos a prefeito com expectativas reais de fazermos 15 prefeitos aqui no estado do Ceará. Temos alianças com o PSDB e outros aliados nas grandes cidades, todas as grandes cidades do estado do Ceará. O PDT ou terá um candidato a prefeito ou um candidato a vice, ou está numa aliança forte, com chances prováveis mesmo de eleição. E somos hoje um espaço de opinião, um espaço de confiança, de credibilidade para que a crítica necessária, uma democracia autoritária, que pela mediocridade das ações tenta cooptar pela força do medo, o PDT virou um partido muito mais relevante do que seria se ficasse sendo uma força como gostariam, porque no primeiro momento a tentativa foi de entregar o PDT ao governador, mesmo o PDT tendo tido a candidatura a presidente e a governador, a pressão interna e a razão dessa ruptura, além da própria eleição, foi a tentativa de entregar o PDT ao governador Eumano. Você imagina o que aconteceria com o governo de resultados sociais e econômicos pífios, com o Ceará em retrocesso, se o PDT, um partido de história, de independência, muito antes da gente, inclusive, tivesse sido entregue para ser mais uma força de apoio secundária ao governo. Então a gente está muito orgulhoso do que a gente fez. Temos hoje 4 deputados estaduais, uma bancada firme, presente, que tem formado a opinião, que tem falado pela dor do povo. Temos hoje animação nas nossas bases municipais novas que estão sendo reconstruídas e somos hoje uma alternativa de ideia. Hoje você tem ali alguma coisa acontecendo errada no estado do Ceará, nós estamos ali para criticar e para apresentar uma alternativa de projeto. Temos um líder nacional de extrema relevância na política cearense, porque foi ex-governador, ex-prefeito de Fortaleza, ex-ministro de Estado, que dá uma contribuição extraordinária ao debate nacional, mas é também uma força, um farol para o nosso partido, que é o Ciro. Temos o André entre um dos deputados mais influentes do Congresso Nacional, hoje líder da maioria no Congresso, presidente em exercício do partido. Então temos uma oportunidade, não é nem de reconstruir, porque o Flávio Torres outro dia pediu, não vamos falar isso não, porque isso é um desrespeito à história do PDT, que não é uma reconstrução, é uma nova construção. Porque o PDT tinha uma história já muito importante na política cearense, muito antes dele virar um partido majoritário no estado do Ceará. Então eu vejo, na verdade, Edson, como uma oportunidade. Estaríamos envergonhados, calados, submissos e coniventes com a tragédia que está acontecendo no estado do Ceará, se tivesse sido entregue após a eleição para ser mais um na base de um governo fraco, muito fraco, que é o governo Eumano. Doutor Roberto, o senhor foi eleito 2 vezes prefeito de Fortaleza e ajudou substancialmente a eleger o atual, José Sarto. Em todas essas campanhas, essas 3 últimas campanhas, o senhor teve como adversário também o PT, mas era um PT fragilizado, porque tinha o PT municipal e tinha o PT estadual, do governador, ex-governador Camilo Santana. Hoje parece que esse PT é um só, o da capital e o do estado. Que diferença poderemos ter
disputa eleitoral deste ano entre PDT e PT? O PT agora tem um ônus, se tem o bônus, né, de ter um alinhamento hoje, o que foi a expectativa do que esse alinhamento traria para o Ceará, a razão maior da eleição do próprio governador Eumano. Não tenha dúvida que o slogan 3 vezes mais forte, poderoso no marketing, né, pela simplicidade dele, ele trouxe ao povo que expectativa? Que a eleição do presidente Lula, a eventual presença do ex-governador Camilo no Senado, iria fazer com que o governador, à época, um candidato desconhecido, com pouco serviço prestado ao estado do Ceará, com eleição para deputado difícil, pudesse ganhar a expectativa das pessoas, menos pela biografia dele, menos pelas ideias próprias, mas mais pelo consórcio desse poder, mais pela expectativa de que esse consórcio pudesse dar ao estado do Ceará recurso, prestígio, apoio político, para que tudo pudesse acontecer. E o que a gente está vendo acontecer é exatamente o contrário, né? A saúde, você olha, os hospitais regionais inaugurados há 2, 3 anos continuam com alas fechadas. O hospital da UES, anunciado em verso e prosa, um novo hospital de 600 e poucos leitos, agora se descobre que não é leito novo, vai ter que ser leito fechado no hospital para abrir lá. E mesmo isso não tem dinheiro para custear, está na boca de todo mundo, né? Na segurança, a gente imaginou que talvez agora essa aliança do governo federal, a gente não, né? As pessoas que votaram imaginaram que talvez fosse haver fortalecimento efetivo da Polícia Federal aqui no estado do Ceará, melhores condições para a Polícia Federal, integração das ações de inteligência, a segurança e a violência pioraram no estado do Ceará. O desemprego do estado, o emprego, a taxa de emprego do ano passado no estado do Ceará foi pior do que 22, que foi pior do que 21. O PIB cearense do ano consolidado, não vale sazonal não, o PIB consolidado do primeiro ano foi muito abaixo do crescimento do PIB nacional. O Ceará no passado, Edson, foi o 3º estado do Brasil, vergonhosamente, dramaticamente, com o maior percentual de pessoas vivendo na extrema pobreza. Então só ganhando do Acre e do Maranhão. Então assim, as coisas estão todas que eu digo são todas, andando para trás. Escolha o indicador econômico e social e observe o Ceará de hoje com o Ceará de ontem ou o Ceará versus outros estados da federação. O estado do Ceará, por exemplo, em relação às contas públicas, já foi o estado do Ceará, o estado que teve maior investimento público. Isso quer dizer dinheiro para obra, dinheiro para investimento em educação, em saúde, em segurança do Brasil. Somos o 13º. Né? A gente é o 3º estado com maior déficit. Isso é dívida, minha gente. É quando acaba o ano e você consolida, né, o que tem de receita e o que tem de endividamento. O estado do Ceará só ganhou do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. E se for fazer isso, se for nominal, se for fazer o relativo, que é relativo à receita, ao tamanho do estado, a gente vai passar certamente um deles. A gente só ganha de um, ficaria em segundo. Então assim, essas coisas estão se perdendo. Essas coisas estão se perdendo. E esse consórcio do poder prometido agora vai fazer um encontro com o povo 2 anos depois, para justificar por que mais uma esfera de poder na mão do PT. A vida do povo melhorou ou piorou com esse consórcio do PT aqui no estado do Ceará? Vamos esquecer, porque há uma tentativa de relativização do debate. Toda vez que a gente faz uma crítica ao governo do Lula ou ao governo do Eumano, surge o primeiro argumento. E com Bolsonaro, como é que era? Né? A primeira tentativa de justificar a mediocridade do momento que a gente vive é querer comparar com o passado do Bolsonaro. Peraí, o povo não é besta. O povo quer olhar para frente. O que foi prometido é bem diferente do que está sendo feito. Os resultados são muito diferentes das esperanças que foram geradas para o povo. Então, esse ônus, né, desse grande consórcio de poder que não entregou nada ao Ceará, querer apresentar agora um outro candidato para alinhar ainda mais todo o poder dentro de um cesto só, esse ônus também vai vir junto com esse alinhamento do poder que você falou pela primeira vez. E Fortaleza é uma cidade que observa, é uma cidade que não entra em onda, é uma cidade que graças a Deus, tem um eleitorado crítico, que sabe entender, né, sabe entender o que é sedução de uma proposta de marketing e sabe entender o que de fato é o seu próprio interesse, e diferenciar essas duas coisas.
Então eu acho, e tem pesquisas que indicam isso, se você pegar a força do eleitor Lula na última eleição do governo e nas últimas para prefeito, o Lula chega a essa eleição mais fraco como eleitor do que ele chegou nas 4 últimas, nas minhas 2 de prefeito, na do Sarto e na minha de governador. Então é essa eleição em que o Lula chega como eleitor mais fraco dessas últimas 4. Então isso é uma demonstração de que esse consórcio do poder chega aqui com o ônus, que é o ônus de não ter conseguido mostrar que a hegemonia está sendo bom para o Ceará. Doutor Roberto, o senhor não acha que é pouco chamar a atenção do eleitorado de Fortaleza, que ele não deve dar oportunidade para mais um petista, porque já tem um nacional, que outro estadual, e aí ficaríamos muito engessados? O senhor acha que é pouco se fazer esse apelo ao eleitorado? Acho que é pouco, mas é necessário. Não é isso que resolverá o debate da eleição em Fortaleza. Mas esse é um argumento que precisa estar na balança, em que o povo vai equilibrar os prós e contras de cada candidatura para poder fazer a sua escolha. Esse não é o único argumento, mas é um dos argumentos importantes, até porque eu já fui candidato algumas vezes em Fortaleza. E esse é um argumento de todas as eleições. Nessa, nunca haveria tido uma hegemonia tão grande. Nunca, em nenhum momento da história política recente em Fortaleza, haveria uma hegemonia tão grande quanto aconteceria caso o PT vencesse essa eleição aqui em Fortaleza. Porque são todas as forças, em todas as dimensões, em um só partido. E Fortaleza sempre reagiu muito a isso. Quando essa hegemonia ou uma aliança majoritária, ela entrega, ela pode pedir permissão. Eu acho que sim, porque o que está em jogo é um projeto, é a expectativa de melhorar a vida das pessoas. Não é o que está acontecendo no Ceará, não é o que está acontecendo em Fortaleza. Essa turma não pode mostrar um portfólio de indicadores e de resultados, porque não tem. Então esse é um dos argumentos. Mas o outro é, como você disse, é debater as candidaturas e os projetos de futuro. Quem é que tem biografia, experiência, quem tem entrega e quem tem equipe para fazer ideia e projeto realizável, que possa gerar confiança nas pessoas. É esse, certamente, o debate principal da campanha. Esse argumento e demais são argumentos acessórios que vão ajudar o povo a refletir quando estiverem sentados numa roda da família, quando estiverem na igreja, no ambiente do trabalho, no barzinho. Essas conversas vão surgindo, São conversas que fazem, que acabam influenciando o processo eleitoral, da própria rede social hoje, mas acho que esse será um argumento importante, viu, Edson? Porque, assim, Fortaleza e capitais, o efeito das polarizações nacionais, eles são, não é que não tenham, mas eles são muito diminuídos. Claro que uma eleição em que numa chapa está o Lula para ser votado para presidente, o outro, o Bolsonaro, no meio de um fogo cruzado de interesse internacional, que polarizou o pensamento do Brasil dentro das casas. Claro que todo o resto da chapa, deputado estadual, deputado federal, governador e senador, são influenciados por esse debate nacional. Esse povo saiu de foco. O que vão ter agora na chapa são pré-candidatos a prefeito e a vereador, sem que nenhum desses cabos eleitorais estejam dentro da urna para serem votados. E claro que o poder desses líderes influentes que podem pedir voto são diminuídos na eleição municipal. É só você olhar a história das capitais. Por que é que destoa tanto os resultados das eleições das capitais das eleições nacionais e estaduais? Porque é o debate da cidade que influencia mais, e é esse, concordo com você, que vai ser o mais relevante, e é por isso que nós estamos com fé, porque nós vamos apresentar aí sim, diferente do PT, um portfólio de realizações aqui no estado do Ceará. Hoje o PDT, sob a liderança do prefeito Sarto, tem a maior cobertura de tempo integral das capitais do Brasil. A gente que, à época do PT, tinha a segunda pior educação dos 184 municípios cearenses, em que os diretores eram escolhidos por cabos eleitorais, que professor de creche era indicação política porque era terceirizado, a gente profissionalizou essa educação. Temos a maior cobertura em tempo integral do Brasil e temos a melhor educação pública das capitais brasileiras.
Temos uma política hoje de creche, com professor com carreira conquistada, diretores de escolas selecionados por critério de qualidade, não por indicação política. A gente avançou, Fortaleza não tinha, Edson, há 12 anos atrás, nenhuma UPA municipal. Temos 6 UPAs municipais, 4 policlínicas de exames e consultas, 1 IJF2. O Sarto entregou o novo Gonzaguinha do Zé Walter, entregou agora o novo Gonzaguinha da Messejana, entregou o novo Frotinho da Messejana, está entregando o novo Gonzaguinha da Messejana. Se há problemas, e há na cidade, né, há avanços e realizações feitas por esse time que nos credenciam a apresentar um projeto de futuro para a cidade. Doutor Roberto, nas 3 últimas eleições municipais, a estratégia do PDT saiu vitoriosa, né? Mas como eu já mencionei o primeiro fato, era que naquele momento o PT estava dividido aqui no Estado. Tinha o PT de Fortaleza e o PT do Estado, e o PT do Estado estava com o PDT. Agora o PT está unido no Estado, né? E o candidato do PT saiu dos quadros do PDT. Que diferença isso imporá? Ele nunca foi um eleitor importante da cidade de Fortaleza, então individualmente a saída dele... Ele, o candidato ou ele o PT? Não, ele o candidato, o atual presidente da Assembleia. Vou dizer que no começo aqui eu disse que havia um PDT real e tinha um PDT faz de conta. O líder do movimento faz de conta do cavalo de Troia do PT dentro do PDT já era o presidente Evandro, né? Cavalo de Troia? Era, claro, entrou para poder enfraquecer toda a chapa do partido. Eu não acho muito forte essa... Não, eu acho verdadeiro. Né? Você tem alguma dúvida? Participou de um... Olha só o enredo. Topa participar de um projeto de pré-candidatura a governador com o compromisso do seu partido indicar o candidato ao governo e o PT indicar o candidato ao Senado. Quando menos espera, ficou óbvio para todo mundo que ele estava agindo dentro do PDT sob o comando do ex-governador Camilo. Não tinha nenhum compromisso real com a tese de candidatura do PDT ao governo. Né? Eventualmente até tivesse se ele for o candidato. Né? Mas a tese não era essa, porque se a tese fosse partidária, independente do candidato escolhido, como era o nosso entendimento e nosso acordo, os pré-candidatos estariam unidos em torno desse candidato. E o que aconteceu foi claramente um ato de traição partidária à época, em que o PDT e todos nós passamos panos mornos e fomos, fomos compreensivos e entendemos que era hora de olhar para frente. Mas você tem alguma dúvida que parte dos deputados que não apoiaram eram todos liderados pelo ex-presidente Evandro? Né? E isso é uma circunstância na política. Então, individualmente... Ele é presidente da Assembleia. Eu falei ex, não, é presidente da Assembleia, pois é, me desculpe. O presidente da Assembleia era o líder desses deputados que, à época, já não ficaram com o partido e depois, né, liderou também um processo de saída junto com outras figuras da política, ou de pedido de saída, só ele que saiu, né, do PDT para o PT. Esse fato em si eu não vejo nenhuma relevância. É um movimento partidário individual, né? Mas, como eu disse, eu acho que uma candidatura do PT de cabo a rabo, né, como você está dizendo, alinhado com o governo federal, o governo estadual, que está entregando um péssimo trabalho em Fortaleza, né, que não mostrou essa aliança ao que veio, vão ter a cara de pau de propor 4 vezes mais forte, né, porque é de um descaramento, né, enfim, que não vai ter adesão popular, obviamente. Vão, inclusive, ter que esconder o slogan do 3 vezes mais forte. Estão tentando esconder o slogan porque é óbvio no estado do Ceará a percepção que as coisas estão piorando. Faça uma pesquisa em Fortaleza ou no interior do estado do Ceará e pergunte se o ano de 2023 foi melhor do que 2022. Se a tendência das coisas do estado nesse momento é de melhora ou de piora. E você vai constatar o que eu estou dizendo. Essa é uma percepção popular. Então, não acredito. E ainda tem uma gravidade, sabe, Edson? Eu falei pela primeira vez sobre isso, com a delicadeza e cuidado que isso demanda, né? Mas nós estamos chegando perto de um processo eleitoral. Eu falei que as biografias, né, as decisões tomadas, os erros e acertos, todo mundo tem uma história para trás, né, que pode ser julgada de erro, de acerto, de omissão, justo ou injusto, mas tem que ser explicado.
o processo de eleição de prefeito, eu já participei de duas, ela lhe deixa transparente. Se você for participar efetivamente de um processo de eleição, participando de entrevistas, de sabatinas, de debates, como deve ser o processo eleitoral, você precisa se explicar e explicar o que você pensa. E olha, há um fato muito grave. Você viu a pesquisa que saiu agora do Datafolha. 44% da população de Fortaleza identifica que o maior problema da cidade é a violência. Pois bem, o candidato a prefeito do PT, aonde está a capacidade de resposta para esse problema, que é o governo estadual, que tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Perícia Forense, né, e a administração penitenciária, os instrumentos de combate ao crime organizado estão no poder do governo estadual, e a parceria eventual com o governo federal, pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Federal, que podem efetivamente enfrentar o problema aqui. O problema piorou ou melhorou aqui no estado do Ceará? Essa é a primeira pergunta. Então, esse pessoal não está dando conta de resolver o problema. E o pré-candidato escolhido foi um pré-candidato que até com naturalidade, durante o debate da CPI do narcotráfico em 2018, subiu à tribuna e disse, como líder do governo, que não ia assinar a CPI porque tinha medo, porque tinha filho, tinha neto e tinha medo. Quem está na área pública, como deputado estadual, como líder do governo, não pode ter o direito de ter receio, né? A coragem é uma virtude demandada pela ação política, que a omissão, se um lado a coragem é necessária, a omissão é um pecado capital. E neste caso, como é que se pretende ser candidato a prefeito de uma cidade em que a violência e o crime organizado são identificados como o maior problema, se teve medo de assinar uma CPI? Qual a coragem e disposição verdadeiros para enfrentar o crime organizado aqui na cidade de Fortaleza enquanto prefeito, sabendo que o trabalho do prefeito é um trabalho acessório, mas que demanda entrar em comunidades conflagradas, fazer projetos de urbanização, iluminação, de esporte, de lazer. Qual é efetivamente a disposição para isso, se não teve a coragem de assinar uma CPI? Esse tipo de debate, Edson, quando eu falei, e você muito corretamente sinalizou que o que vai acontecer é principal debate da cidade e dos candidatos. Como é que alguém vai se explicar, querer administrar uma cidade em que o maior problema é a violência, se assumidamente subiu numa tribuna e disse que tinha medo de assinar uma CPI do crime organizado? Essa pergunta tem que ser respondida. Eu me recordo, até para falar de mim, que eu era pré-candidato a prefeito de Fortaleza, teve uma greve na Assembleia e um policial agrediu um professor que estava no movimento de greve dentro da Assembleia. Eu passei a minha pré-candidatura e a candidatura inteira. Eu não comandava a polícia, né? Não dei ordem para bater em professor, obviamente. Sou filho, sou neto de professor. A minha história como gestor da cidade talvez diga tudo. Mas eu tive que me explicar. Isso foi perguntado nos debates. E tive que, durante os meus anos, primeiro demonstrar que eu tinha compromisso com o movimento social e sindical e que iria respeitá-lo, que respeito. E durante os meus 8 anos, diferente do PT, que nos 8 anos de governo do PT teve 1 ano sem aula de greve, nos meus 8 anos não tivemos nenhuma greve. E criamos uma política de valorização do professor que faz com que o professor da cidade de Fortaleza hoje ganhe mais do que o professor do governo do estado, do Ceará. Mas, olha, esse debate só não pode ficar embaixo do tapete. Um deputado estadual pediu a fita da sessão. Olha como estão as coisas no Ceará. Tem uma lei de acesso à informação que é obrigada, né, que não foi ainda estimulada. Mas será que é preciso os deputados da casa constrangerem a própria casa, utilizando o instrumento da lei de acesso à informação para ter a fita, né, antiga, a imagem do debate dessa sessão, que eles não conseguiram há mais de um mês que pedem? Espera aí, você acha que esse debate não vai surgir na campanha? Você acha que essa explicação para se desculpar, para justificar, não vai ter que ser feita? Então, assim, isso é o risco da hegemonia do poder. Esse é o grande risco. Para além de não estar entregando a agenda do povo, é a agenda de, na mediocridade, tentar calar as pessoas. Pelo medo, pela chantagem, pela pressão, pela força do poder. E parece uma coisa, quanto mais medíocre, quanto pior o governo, mais autoritário fica o poder. Poderes realizadores são generosos, compreendem a democracia,
podem até discordar, mas entendem a crítica como incentivo, como combustível para melhorar a gestão, como parte, como natureza da democracia. E não democracia de boca, de discurso, democracia real. Né? Então, assim, eu vejo, sabe, Edson, que o fato do pré-candidato em si sair dos quadros do PDT tem pouca relevância, até porque, como eu disse, o PDT de antes estava inflado, inchado, e o tempo tratou de mostrar, por ser um partido do governo. Agora não, nós somos um partido autônomo, independente, livre e, por isso mesmo, muito mais capaz de se conectar com a agenda do povo do que talvez a gente fosse antes. Doutor Roberto, Cláudio, o senhor fez referência a essa questão da insegurança, da violência, e na sexta-feira teve aqui, nesse espaço que o senhor está ocupando, o ex-governador Ciro Gomes. E ele fez uma denúncia que eu confesso ao senhor, hoje ele fez essa denúncia na sexta-feira. E hoje eu disse aqui de manhã, no nosso primeiro bloco de notícias, que o governador Eumano de Freitas deve uma satisfação à sociedade cearense, e até lembrei um episódio do final da década de 90. O doutor Ciro, o ex-governador, disse que um tenente da Polícia Militar do Ceará, lotado na Casa Militar do governo, tinha sido preso por policiais de outro estado. Isso aí também me chamou a atenção, porque é mais grave ainda, porque mostra a incompetência da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos órgãos de inteligência do Estado. Não detectar um criminoso nos seus quadros, ser necessário que policiais de fora do Ceará venham fazer essa prisão. Pois ele disse que esse tenente da Polícia Militar foi preso por envolvimento direto com o PCC. E eu fiz um comentário dizendo que o governador deve satisfação à sociedade. E citei que o fato de que ele próprio ele deve lembrar desse episódio aí de final de 97, início de 2000, quando um tenente chamado Geovaldo, recém-saído da Academia de Polícia General Edgar Facó, entrou no mundo do crime e ameaçou, não só ameaçou, como roubou e assassinou alguns jovens cearenses que iam à Praia do Futuro. O estado do Ceará, eu citei inclusive uma matéria, que o estado do Ceará foi condenado a pagar uma indenização de quase R$500 milhão ainda lá, por esse crime de 1997, e pagar uma pensão de 2 salários mínimos aos pais de um dos jovens que foram assassinados por esse tenente Geovaldo. Foram vários. Então, aquele momento ainda está na lembrança de muitos cearenses, sobretudo os que têm mais de 50 anos, por exemplo, a partir de 50 anos, lembram disso. Por isso, a necessidade de o governador esclarecer a sociedade. Nós precisamos saber se só tinham realmente um marginal na Polícia Militar ligado ao PCC ou se temos mais. Nós não podemos ficar mais temerosos ainda do que já estamos, se é que é possível se estar mais temeroso ainda, se chegarmos a ter mais temerosos ainda. E o pior ainda, esse oficial lotado na Casa Militar, que é uma companhia que fica no centro do poder do Estado, né? Que cuida da segurança do governador e da sua família. Então, eu acho isso um assunto muito importante e até disse, não basta dizer que o ex-governador é um falastrão. Pode até ser, eu não acho, pode até ser, mas ele é um cidadão e tem nos ombros a responsabilidade de ser ex-governador do Estado. Os órgãos de segurança do Estado, os de investigação, aliás, ele até reclamou também do Ministério Público Estadual. E eu acho que, além disso, a própria sociedade, nós estamos nos omitindo e dando espaço para termos um novo tenente Geovaldo aqui. Não?
Edson, só para adicionar uma informação a esse relato. O próprio tenente, além de estar na Casa Militar, estava a serviço do cerimonial do governo do governador. Então, ele não só estava na Casa Militar, como ele agia dentro da organização dos eventos do próprio governador, do cerimonial. O Rio de Janeiro, Edson, não virou o Rio de Janeiro da noite para o dia. Foi o conformismo, a apatia, a leniência, sabe, passar a mão na cabeça, a convivência, mesmo à distância no começo, com o crime organizado que fez com que o Rio virasse, a época não era tão organizado o crime, virasse o Rio de hoje, em que o crime está institucionalizado. Então, o pecado da omissão, né, é um pecado gravíssimo, nesse momento em que o crime cresce no estado do Ceará. Agora, omissão das pessoas, das instituições. Doutor Roberto, o senhor não acha que quando a gente diz que é a omissão também da sociedade? Também, mas... Também e principalmente da sociedade, porque que nós somos vítimas e não reagimos? Mas Edson, concordo, mas as pessoas também precisam de informação qualificada para poderem reagir. Eu vou lhe citar um outro fato, além do fato do tenente, gravíssimo, que precisa de esclarecimento, de uma resposta, porque no mínimo, esse sujeito estava produzindo risco, né, ao próprio governo, à própria estrutura do staff do governo do estado, né? Em estar ali presente, se for comprovado que, de fato, como acusado, tinha uma relação com o PCC, isso foi noticiado, Edson. Um dos jornais daqui do estado do Ceará trouxe esse fato e registrou que um tenente da Casa Militar foi preso na operação, sem dar mais detalhes. Era uma operação do PCC aqui no estado do Ceará. Mas tem um outro fato, Edson, que eu vou ajudar aqui a agregar, como a operação abafa, como se diz, né, para não correr risco de trazer prejuízo à imagem de ninguém acontece, às custas, né, da fragilidade do Estado como ente maior, de responder esse desafio. Você lembra que no começo do ano passado, ainda no início do governo, foi publicado pela imprensa, né, uma escuta telefônica em que o atual presidente da Prece, prefeito de Chorozinho, era citado como advogado de um dos traficantes. Nessa escuta, o prefeito é citado como pedindo uma audiência, queriam ligar, procurá-lo para fazer uma audiência com um dos traficantes, certo? E depois disso, isso foi noticiado, e depois disso uma nota fria de resposta e mais nada. É bom lembrar que esse prefeito foi um dos coordenadores políticos da campanha do governador Elmano. Foi ele que coordenou os prefeitos do interior do estado do Ceará. Então, assim, a gente não pode passar panos, né? Essa é uma atitude, como eu disse, em que esse tipo de omissão, esse tipo de fragilidade de resposta do Estado, né, ela varia de uma leniência a uma conivência, se você for interpretar mais rigidamente, e que tem custado o quê? Custado o Ceará ter virado um abrigo confortável para grandes líderes do crime organizado nacional. Você tem alguma dúvida que está havendo fragilidade nas respostas? 2 casos graves como esse precisam ser expostos, até para serem explicados se as pessoas forem inocentes. Só não pode ninguém ter o direito de saber. Até para que a sociedade reaja, é preciso que esse debate aconteça. Então, assim, eu acho que há uma coisa que você tem ajudado o Ceará a fazer, e acho que a imprensa pode fazer muito, é debater e aprofundar esses problemas. Até para que ninguém seja, inclusive, culpado injustamente. Até que as pessoas tenham o direito da defesa. Mas fatos dessa gravidade devem ser explicados. Doutor Roberto, já falamos demais de polícia, nós não viemos aqui para tratar de polícia não, né? Mas a gente é forçado, às vezes, para ajudar a sociedade, né? O senhor falou aí dos feitos do prefeito José Sarto. Mas se fala muito da sujeira da cidade, da escuridão da cidade. A escuridão vem a taxa do lixo é a sujeira, né? Vem a escuridão da cidade, vem a falta de atendimento, do pronto atendimento dos próprios da saúde municipal. E isso
não vai ser também uma dificuldade boa para a campanha? Esses são desafios com que todo prefeito precisa lidar, né? É o dia a dia da zeladoria, né? Esse dia a dia do buraco, da limpeza. E quando a gente tem uma estação chuvosa, eu me recordo das minhas pesquisas que eu fazia de opinião, sempre eu tinha uma queda ali na avaliação da gestão, exatamente nesse primeiro semestre, entre março e até junho, maio e tal, porque é a época em que as chuvas mais se intensificam, em que a operação tapa-buraco perde eficiência, porque você tapa hoje, amanhã vira buraco de novo, a água é solvente do próprio asfalto, da operação tapa-buraco, em que a água carrega o lixo, acumula o lixo. Então, de fato, esses problemas eles acabam ganhando uma nova dimensão a essa época do ano. Você pode já observar que, reduzida a operação de chuva, se aumenta a frequência de trabalho das operações de asfalto e de limpeza urbana. Isso é um ciclo que Fortaleza vive e que as cidades do mundo em geral vivem. Eu não, honestamente, acho que essa é uma pauta de relevância e prioridade na agenda assim, dos debates, dos assuntos, não seja uma pauta importante. Acho que a violência é, sem dúvida, de longe, o maior problema da cidade hoje, e há questões com a saúde. Mas a saúde só pode prometer fazer, que é uma área complexa, aqueles que já entregaram. O prefeito Sarto está fazendo mais de 20 unidades de saúde, 21 ou 22, eu não sei de cabeça aqui, para não errar, unidades de saúde novas. Por que isso? Boa parte das áreas da cidade tomadas pela violência, conflagradas pela violência, em que as pessoas não podem ultrapassar uma rua e não podem ser atendidas num posto de saúde, muitas vezes a 1 quilômetro de distância, ou porque às vezes a comunidade tem que atravessar uma BR para ser atendido no seu posto, estão recebendo uma unidade sua, na sua própria comunidade. Serão 320 mil pessoas beneficiadas com essa ação que vai ser entregue agora. Aumentou em um ano mais de 150 médicos na atenção primária. Há um processo agora atual de modernização e ampliação de leitos na rede hospitalar. Então, há um conjunto de ações sendo realizadas pela Prefeitura Municipal na área da saúde. Repito, está tudo 100%? Claro que não. Há questões ainda de filas, há questões de atendimento ainda. O prefeito tem essa consciência e ele está, certamente agora, se preparando não só para entregar o que ele pode durante a sua gestão, como também com essas realizações em mãos, dizer, olha, eu fiz isso e por ter feito eu tenho moral, eu tenho credibilidade para apresentar ao povo as minhas propostas para a saúde para os próximos 4 anos. Doutor Roberto, qual é o tamanho do prejuízo que a taxa do lixo pode trazer à campanha de reeleição de Sarto? Edson, a população pobre não paga. A população pobre não paga. Então você tem aí 70 e tantos % da população que não paga a taxa do lixo. Não é só a população pobre, grande percentual da população não paga essa taxa. Né? O que teve foi, na ausência de outros debates, né? No vácuo de debates, a oposição tentou dar uma dimensão, né, à taxa do lixo para tentar colar algum tipo de antipatia ao prefeito. Mas olha, existe uma coisa que é a decisão discricionária, aquilo que o governante escolhe fazer. E eu passei por isso. E tem outras que são aquilo que ele precisa fazer. Ele tem a necessidade de tomar essa decisão. Eu fico olhando assim, sabe, para alguns pré-candidatos dizendo que vão acabar com a taxa do lixo. Não é possível que essa turma não saiba que essa lei é uma lei federal. Tem uma legislação federal, sancionada ainda no governo passado do Bolsonaro, que obriga, dá um prazo para todas as cidades aprovarem respectivas leis municipais de taxa do lixo, sob o risco de, não fazendo, o Ministério Público de imediato pedir uma ação de improbidade do prefeito e, por outro lado, pedir um bloqueio dos repasses de recursos federais para as contas municipais. Então, quem não fez até agora, vai fazer. Estão esperando passar por fragilidade, esperando passar o debate eleitoral para implantar a taxa do lixo, né? Então, essa não foi uma opção, essa foi uma exigência da legislação. E assim, agora eu fico assim, voltando aqui à candidatura do PT, sabe? O PT apoiou a instituição da taxa do lixo em Sobral, né? Doutor Roberto, aonde precisava ser feito. Qual foi o tamanho do prejuízo da sua campanha com aquela taxa, com aquela história da taxa do alvará? Edson, aquilo no debate da eleição surgia marginalmente em grupos de interesse,
sabe, não fez nem parte do debate dos outros pré-candidatos, pra você ter uma ideia. Aquilo ali, só para você saber, Fortaleza era a única capital do Brasil em que o alvará não era anual. A única. Isso dava margem, por exemplo, para alguém comprar uma casa, começar um mercadinho, uma bodega, e daqui a 10 anos depois ter ali uma rede de supermercado de uma quadra e o mesmo alvará de 15 anos atrás da bodega, ou sem alvará, ou o próprio supermercado está sem alvará. Não existe controle urbano, planejamento urbano, em qualquer cidade do mundo, sem que a cidade tenha pelo menos um cadastro daquilo que é e que muda numa cidade. Mas deixa eu voltar à taxa do lixo, Edson. O próprio governo federal, o próprio governo estadual, instituiu à época, acho que no governo, a Isolda era governadora, instituiu uma taxa do lixo para os consórcios municipais, já à luz da nova legislação federal, para poder inclusive viabilizar as PPPs, o aterro sanitário do Cariri. Então já foi instituído por esse governo do PT. Então como é que o pré-candidato tem, assim, primeiro ou desconhece a legislação ou age má fé? Doutor Roberto, a gente pode dizer que a prefeitura está com as suas contas organizadas e que tamanho de abalo ela aguentaria para não perder o status que tem hoje, como o estado do Ceará tinha e não tem? Sim. Edson, a Fortaleza, olha, nos sinais externos de sucesso, o pessoal fala, né? Há os sinais externos de saúde financeira, né, para o bem e para o mal. Você olha o governo do estado, não deu aumento, não está repassando o recurso, o imposto de renda da pessoa física para a Previdência. As obras todas em atraso. Né? Então, assim, é só olhar o que está acontecendo no ente do governo do estado e olhar para a prefeitura. Obras andando e semi-entregues, servidor tendo um aumento maior do que o do governo do estado, Previdência em dia, a cidade com saúde fiscal para contrair investimento, não para pagar dívida, é bom que se diga. Todos os financiamentos, todos do governo do estado, direto e indiretamente, vieram para pagar a dívida do governo. A prefeitura conseguiu contrair financiamento internacional para fazer investimento em esgotamento, em drenagem, em saúde, em educação, em infraestrutura. Então são sinais bastante distintos. Claro, você fez uma pergunta delicadíssima. Conta pública é suor muito, trabalho muito, austeridade muita para manter ela em dia. 2 anos de descaso, de falta de cuidado, desarruma. Voltando ao governo do estado. O governo do estado, o governador entrou, já tinha um diagnóstico que não estava bem, estava mal o estado do Ceará já, no começo do ano passado. O que é que você já faz no começo de um governo, mesmo quando o governo está bem? Você vai atrás de apertar as torneiras, identificar que tipo de gasto pode ser reduzido, conter ineficiências, né? Reduzir gasto supérfluo. O governo do estado entrou, primeira coisa que fez, primeiro ano, aumentou em 120% o gasto com terceirização. Criou 17 secretarias novas. Tudo para engordar o custo com a política. Não é o custo para aumentar projeto social, para aumentar atendimento de saúde, aumentar atendimento de violência, aumentar escola em tempo integral. Era só engordar o custeio e a máquina do Estado para atender os compromissos políticos. E depois mete um aumento de ICMS para essa conta ir para o lombo do povo. Essa é uma conta que definitivamente não fecha. Doutor Roberto, nós estamos caminhando aqui para o nosso final e eu pergunto ao senhor, o político Roberto Cláudio vai participar das eleições municipais deste ano como candidato ou coordenador da campanha do SAR? Vou participar como eleitor. Vai ter uma coordenação de campanha específica que o próprio prefeito Sarto deverá definir e eu vou estar, obviamente, dentro do comitê, ajudando naquilo que eu possa efetivamente ser útil. Eu conheço um pouco as lideranças políticas, conheço as comunidades da cidade, conheço um pouco a dinâmica da política local, vou estar envolvido integralmente nesse processo de fortalecimento da pré-candidatura do Sarto, mas vou estar também, eventualmente, caminhando no interior, apoiando também algumas pré-candidaturas a prefeito de médias e grandes cidades do estado do Ceará, em que o PDT terá o candidato ou apoiará alguma candidatura importante aí para o estado do Ceará, dos municípios cearenses de maior relevância, de maior tamanho e tal.
Dr. Roberto Cláudio, muito obrigado por essa entrevista. Estamos aqui de portas abertas para conversarmos com o senhor quando o senhor tiver disposição de nos atender. Edson, sempre um prazer, parabenizar mais uma vez a TV Transparência pelo grande trabalho que tem prestado à democracia do estado do Ceará, e eu fico muito grato pelo convite e sempre que receber virei com muito prazer. Obrigado.